Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. Hoje eu estou recebendo aqui 4 pesos pesados da economia de Ribeirão Preto. Nós vamos falar da associação comercial que passa de um ano com essa nova diretoria e, coincidentemente, esses 4 pesos pesados da associação comercial. Está aqui o Dorival Balbino, muito obrigado, Dorival, presidente da associação comercial. A Sandra Brandani Piscinato, uma das vice-presidentes, muito obrigado, Sandra. Antônio Manuel Alecrim, mais um vice-presidente, muito obrigado. Ricardo Stefani, muito obrigado, está aqui conosco. Dorival, vou pedir permissão para você, ladies first. Claro. Sandra, a proposta de vocês, quando projetaram essa equipe para gerenciar a associação comercial lá atrás, há um pouco mais, há 2 anos, vamos dizer assim, o que vocês estavam querendo, o que vocês estavam propondo para a Associação Comercial de Ribeirão Preto? Na verdade, a nossa proposta em si é entrar no mundo empresarial novamente com a associação comercial. Porque a associação comercial hoje ela representa a indústria, o comércio. Então, o nosso intuito realmente, que o Dorival veio nos convidar, essa gama de empresários para retornar na associação comercial, para voltar às origens antigas. Então, foi esse o intuito. E uma das propostas dessa nova diretoria foi introduzir a mulher nessa nova diretoria. E eu fui uma das convidadas para estar introduzindo, aceitei e realmente estou muito feliz em participar com essa diretoria brilhante hoje da Associação Comercial. Presidente, nós falamos logo da sua posse e tinha toda aquela expectativa sua. Pouco mais de um ano. Como é que você estava enxergando, como é que você está vendo? Como é que está a relação com o município? O que você está enxergando disso tudo? Edmo, caminhamos mais do que esperávamos. Nós estamos com uma diretoria muito unida. As nossas reuniões mensais de diretoria têm uma frequência maciça, realmente muito boa. E a nossa proposta lá atrás era representatividade, era fazer a associação comercial sair daquele prédio e se mostrar aqui fora, para que veio. E a gente tem feito isso com muito esforço, com muito trabalho. Você vê a imagem da associação comercial hoje, é outra aparecendo em todos os veículos de comunicação. A gente está fazendo... hoje, nós temos um trabalho que eu acho que é dos melhores que nós fizemos. Nós temos um acompanhamento da reunião das câmaras, um acompanhamento legislativo, uma pessoa que participa de todas as reuniões da Câmara, mas não da reunião da Câmara, participa um dia antes pegando a pauta. E se a pauta for algo que prejudica algum setor da economia, a gente comunica aquele pessoal daquele setor dizendo, olha, vai entrar isso em votação amanhã e vai prejudicar vocês. Então, vocês procurem o vereador, procurem o fulano, procurem o outro vereador e faça lá um trabalho para que isso não seja aprovado, porque não vai beneficiar ninguém e vai prejudicar vocês. A gente tem feito esse acompanhamento semanalmente, entendeu? Agora, na reforma da lei do audiovisual, aí, da lei da cidade limpa, nós, por 2 ou 3 emendas, nós trabalhamos para tirar essas emendas. Depois a Câmara revogou o todo do projeto, mas nós tínhamos trabalhado para retirar algumas emendas que só prejudicavam, que não beneficiavam nada. Nesse aspecto, como uma pessoa que trabalha no segmento, especialista que sou, há 40 anos, eu lamento tanto o prefeito Duarte Nogueira quanto a Câmara Municipal não ter ouvido a categoria, as pessoas especializadas estão piorando o que já era ruim. Já cansei de falar aqui. A Lei Cidade Limpa, promulgada pela prefeita Darcy Vera, era péssima. Eles estão conseguindo piorar o que já era ruim. Mas isso aí fica para um outro programa. Eu estranho que essa limitação, supermercado que tem uma fachada de 100 metros,
só pode colocar 10 metros com o nome de supermercado. Essa fachada está recuada 40 metros, porque é estacionamento, mas só pode pôr 10 metros. Você passa na avenida, você nem lê. Isso já não é o mesmo critério para quem tem a fachada no meio-fio da rua. Exatamente. Quer dizer, então, essas coisas... É absurdo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando não assim... Fala de Marquise. Nova York é uma cidade que não tem Marquise. Eu fico pensando assim, esse povo que realmente fez essa lei... Eles não podem ir lá na Broadway, né? Não, isso é um lixo. Eles não podem ir em Hong Kong, porque aquilo é um luminoso em cima do outro. Piccadilly em Londres, pelo amor de Deus. Ô, Alecrim, a cidade média pequena no Brasil junta o comércio com a indústria. São Paulo, os grandes centros, indústria para um lado, comércio para o outro, estão batalhando pelo seu lado. E você veio da parte da indústria, né? O que você espera, o que você veio somar junto ao comércio, que é muito forte, né? A prestação de serviço, o comércio em Ribeirão é predominante. Mas você traz uma grande indústria para compor, como representante dela, a Associação Comercial e Industrial. O que você espera também como indústria? Eu acho que o industrial, como comerciante, vai esperar o mesmo objetivo de uma associação comercial, que é unir o empresariado em termos de um foco comum em benefício do setor, do segmento. Como qualquer outra situação, um sindicato dos trabalhadores foca os interesses deles, a associação comercial foca os nossos interesses. A indústria está nesse contexto. Como você disse, São Paulo existe uma separação da indústria e do comércio. Ribeirão Preto tem o comércio e a indústria junto, e que isso é benéfico para Ribeirão Preto, porque nós conseguimos unir os esforços, tá, e as forças para que consigamos os nossos objetivos juntos. E a indústria em Ribeirão Preto, ela não tem um expoente como a de São Paulo, mas é um segmento muito forte dentro da cidade. Hoje a gente tem uma parte industrial que gera empregos de grande escala. O comércio em Ribeirão Preto ele é mais forte por natureza, por questões históricas, mas a indústria está cada dia mais forte. O Dorival também tem a indústria e tem a atuação muito forte. Eu acho que essa associação comercial hoje, tá, é a associação do empresariado. Nós conseguimos demonstrar que nós temos posição, que nós temos postura e que nós temos atitude com relação aos nossos interesses. Ricardo, você já foi vice-presidente da Sobem, você já ocupou outros cargos, às vezes você relutou, enfim. Para mim, eu fiquei muito contente de você empregar, porque você tem um conhecimento importante, não só sobre a região de Ribeirão Preto, mas também de uma prestação de serviço pelas várias empresas que o grupo de vocês compõe, né? O grupo Stephanie Ribeirão Diesel. Como é que você está vendo isso, essa atuação sua que você se dedicou e se propôs e está se dedicando para isso, essa atuação da CI? Bom, Júnior, o convite do Dorival para que compuséssemos a diretoria veio com uma filosofia de mudança na associação, de representatividade, de atuação, e isso me convenceu a sair da minha aposentadoria e passar a participar da associação comercial. E eu acho que é uma associação bastante importante e que, sem crítica alguma às administrações anteriores, estava um pouco não tão atuante na parte política, na parte de representação, de representatividade. O Alecrim e a Sandra, o Dorival, estavam falando com relação à associação. Quer dizer, a associação é uma soma de pessoas e não uma coisa ditadora em que um ou dois tomam conta do negócio. Não, perfeitamente. E nas reuniões o Dorival nos posiciona de todos os acontecimentos, o que cada um consegue atuar ou ajudar ou influenciar. Eu vou chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni.
Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Muscake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e eu disse, pesos pesados da economia, tem que falar de tudo para nós, porque sei lá quando eu vou ter essa oportunidade de novo, vou aproveitar. Sandra, você, Alecrim, o Alecrim eu falei com ele por telefone, nós tínhamos um compromisso, adiamos porque o pânico com a greve das transportadoras lá, do transporte dos caminhoneiros, foi um pânico total. Imagina o Dorival, o Ricardo, sem receber carro, e você que peças, né, na SBS. E como é que foi isso lá, essa greve do caminhoneiro? A dificuldade a gente sabe. Mas o que você enxergou? Como é que supera isso? O que acontece no Brasil que dá esse pânico total? Nós percebemos que a transportadora, de um modo geral, ela tem força no país, né? No meu ramo, na verdade, todo mundo fala assim, o seu ramo cresce porque aumenta as coisas. Quiser comentar as coisas, pode entrar no meio do bate-papo, tá? Cresce, realmente cresce sim, porque num país empobrecido, a motocicleta se destaca. E a gente percebe que hoje as meninas de 18 anos, ao invés de um carro, ela acaba adquirindo uma motocicleta, que vem o Ricardo aí, que hoje também já tem uma concessionária, que não me deixa mentir. Mas isso tudo está acontecendo um processo muito, muito divergente no país, que as pessoas estão muito empobrecidas. Então, mesmo a motocicleta, a gente vem sentindo que o ticket médio dele, do gasto diário, ela diminuiu muito. Apesar de Ribeirão Preto estar em segundo lugar dentro do estado, com o maior número de motocicletas. Para cada 5 habitantes, para cada 5 habitantes, nós temos uma motocicleta. Isso é inédito. Nós temos 135 mil motos em Ribeirão Preto. Rodando na cidade. Rodando na cidade. Mas isso tudo vem tendo uma queda. Depois do dia 21, com o aumento exorbitante das coisas, a queda também está dentro do ramo de 2 rodas. Então, ela está geral. Se nós pensarmos que depois do dia 21, a queda do faturamento girou-se em torno de 16% a 25%, todos nós empobrecemos, em média, 20%. Então, isso veio também junto com o meu ramo, que é um ramo que teria que estar em plena expansão, vamos dizer, hoje, o melhor ramo hoje que mais se cresce dentro do país. Ô, Ricardo, já que a Sandra te citou, vou direto para você. O poder, sim, mostrou o poder dos caminhoneiros. Aí depois o governo suspeita, ainda não comprovou que as transportadoras que hoje a gente viu lá estão com multas milionárias para pagar e discutindo essas multas milionárias. Mas não é muito perigoso por falta de ferrovia, por falta de hidrovia, você dar um poder desse para o setor de transporte e passar o que vocês passaram? Que nós passamos, né, perdão? Na verdade, a dependência do Brasil em cima de transporte de rodovias é muito gritante, né? É muito visível. Agora, eu acho que tem que colocar as leis, tá certo? O direito de ir e vir, você não pode cortar. Acho que houve coisas muito abusivas nessa greve. E o governo não soube lidar com isso. Claramente. E depois que a coisa aconteceu, sair soltando multa, esquece. Tinha que ter atuado durante. Desculpa, eu não tenho uma posição assim firme sobre se... porque aqui no Brasil arrecada-se muito imposto e é muito mal gasto. Então, você pagar R$4, R$3 e tanto sobre 1 litro de diesel é abusivo. Por quê? Porque 43%, 50% desse valor é imposto e é mal gasto. Agora, também,
parar um país com tudo que nós temos em virtude disso, eu não sei se é certo ou não. Alecrim, a gente estava... Aliás, precisamos retomar a nossa conversa lá, né? Mas pânico total, né? Você desesperou lá dentro, né? Não, realmente existe uma circunstância em particular para o nosso segmento químico, que é a questão do risco do transporte. É óbvio que o produto químico ele se torna um produto perigoso quando ele está mal acompanhado. E nós tivemos diversos veículos parados nos bloqueios, tá, com produtos perigosos. E tem regras para que se tenha um cuidado com esses produtos. E, infelizmente, o governo não teve atenção para isso. E isso trouxe mais um pânico para nós. Obviamente que parou totalmente o setor. Ninguém estava colocando uma carreta de produto químico para rodar com aqueles riscos. Então, zerou o mercado. Nosso mercado ficou zerado por circunstâncias de risco. Edmo, só para te fazer um comparativo. Os Estados Unidos e a Europa, a maior parte dos produtos químicos são transportados por ferrovia, por questão de segurança, por questão de risco que se tem ao transportar o produto. Tá? No Brasil não existe esse transporte. Ele é insignificante perto do que existe nos Estados Unidos e na Europa. Nós fazemos isso com carreta. E nós somos cheios de normas para que seja feito esse transporte dentro da maior segurança possível. E, infelizmente, quando tem esses bloqueios, o desrespeito é total a essas normas de segurança. E a gente não pode esquecer que Ribeirão Preto ele tem que tomar água, como qualquer outra cidade, e depende do produto químico nessa água para que se preserve a saúde da sociedade. E isso não foi visto pelos organizadores da greve. O próprio flúor que os dentistas tanto querem. O próprio cloro, que você hoje, ninguém no meio ambiente hoje vai ser contra o uso de cloro numa água. Claro. É para a sobrevivência da população. Então, a greve trouxe um monte de consequências que, infelizmente, não foi olhado pelo governo. Não se teve uma atenção específica para isso. E nós realmente zeramos durante esse período, porque as próprias indústrias também não queriam soltar os veículos nas ruas. Tá? Mas hoje já foi retomado, deu uma normalidade dentro do nosso mercado, com alguns problemas com relação à tabela de frete, que é coisa que todo mundo está cansado de saber que não dá certo. E não funciona. Pegamos o exemplo da época do Sarney, do tabelamento. Os fiscais do Sarney. Exatamente. Então, hoje, nós estamos sofrendo ainda com isso. Dorival, o Alecrim falou sobre as ferrovias, e tão importante em qualquer país do mundo, só não é importante para o governo brasileiro. Mas a própria China está querendo fazer e investir na ferrovia leste-oeste para trazer produtos, inclusive da parte ocidental da América do Sul, e atravessar para todo o território brasileiro para ficar mais barato o produto para chegar na beira do mar e ser enviado pelos navios, né? Você, como presidente da entidade em Ribeirão Preto, como é que você está vendo tudo isso e como é que você passou com os seus associados lá? Bem, nós sabemos a razão pela qual as rodovias foram desativadas, né? O presidente Juscelino queria montar aqui indústrias de caminhão, de automóvel, de abacate, e uma das exigências das indústrias para vir para cá era que desativasse as ferrovias. E a ferrovia é um grande transportador. Só para você ter uma ideia, outro dia eu fui numa palestra, o cara disse o seguinte: nós perdemos 10% da nossa safra de grãos no transporte rodoviário. Então ele disse o seguinte: não precisa plantar soja, compra a vassoura e vai varrer a estrada, que você se torna o maior produtor de soja do Brasil, porque você vai ter 10% da soja para vender. É um absurdo isso. Como que a gente pode competir com o mercado externo quando nós já perdemos no campo, já temos uma série de dificuldades, ainda perdemos 10% no transporte. Então, isso realmente é uma coisa que tem que ser vista, porque o produtor, a propaganda é certa. Se o produtor parar, a gente para de comer. E vocês têm uma certa... Eu estou usando o termo, não é vocês. E se não quiserem usar, se não quiser aceitar, é só falar. Uma certa máfia em cima dessas transportadoras, dessas empresas transportadoras, seja ela de produto químico, transporte de automóvel, transporte de peça, etc. e tal, que isso também encarece muito, porque acaba ficando bem caro esse negócio dos sindicatos, dos transportadores. O mercado tem que ser dinâmico.
O mercado tem que ser dinâmico. Tenho uma carga para transportar, você tem uma transportadora, eu vou negociar com você. Se não te interessar o serviço, você não faz. Eu vou procurar outro. O mercado é assim. Quando a gente vai comprar qualquer coisa, um automóvel, uma peça, uma casa, a gente não vai fazer uma pesquisa de preço para ver onde que está melhor? Por que o frete tem que ser uma coisa realmente impositiva? Eu só preciso chamar o intervalo. Eu só queria dizer o seguinte, isso chama-se oferta e procura. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Mousse Cake. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Eu não queria deixá-los embora, não, porque tem assunto aqui com gente da pesada por muito tempo. Alecrim, você ia complementar o Dorival. O complemento que eu queria fazer é sobre o transporte de ferrovia e rodovia. Nós temos hoje uma base de transporte por via de rodoviária e nós temos que ter uma atenção com relação aos efeitos deste tabelamento que foi realizado no frete. Afetou o agronegócio principalmente. O agronegócio, ele depende de algumas unidades produtoras que ficam no Nordeste, tá? Bahia, Alagoas, também no Paraná, em que não está conseguindo transportar, porque a tabela do frete não vai ser cumprida, porque jogaram no lixo a principal lei, que é a lei do livre comércio, tá? E o setor do agronegócio, de transporte de grãos, está sofrendo a mesma consequência, porque não consegue transportar dentro do parâmetro de frete que foi estipulado. Então, quer dizer, eu acho que o governo, antes de qualquer medida que ele venha a tomar, ele tem que ter em mente as principais leis de mercado, porque senão não vai funcionar. Claro. Já tivemos exemplos de sobra disso, tá? E a perda, ela não se detém somente na questão do transporte rodoviário, é que a logística interna de uma fazenda para fazer o transporte rodoviário, ela é pesada. E eu vou falar da Sandra em termos urbanos, porque a própria má conservação da pavimentação, hoje a gente tem visto motociclistas morrendo dia após dia por causa de buraco na rua, etc. Depois eu vou chegar no Ricardo, com os caminhões também, o que encarece esse transporte, esse frete. Quer dizer, não é só o imposto, as condições para fazer tudo isso. Na verdade, esse encarecimento se torna-se na saúde, porque o número de motociclistas que entram dentro de um hospital hoje para usar uma UBS é muito grande. E à medida que ele bate contra que ele passe num buraco e ele cai, realmente o pneu dele ele vai se dar um rasgo interno. E nesse rasgo interno, a primeira coisa que vai acontecer é um tombo. Como a nossa cidade é muito quente, as pessoas costumam usar capacetes abertos, onde a face do rosto já fica diretamente ligado com o asfalto. E isso produz com que ele se machuque muito mais. Porque o motociclista urbano, ele não usa proteção. Se ele não usa proteção, ele não protege cotovelo, ele não protege tornozelo, nada ele tem proteção. Joelho, nada ele protege. Porque se, no mínimo, ele usasse uma botinha no pé e usasse uma jaqueta, 2 pontos ele já sairia fora de um tombo muito grande. Basta olhar uma corrida de moto na televisão, você vai ver como é que é diferente a proteção. Como o capacete já é obrigatório, então isso ele tem que fazer uso. As demais, não.
É a mesma coisa uma vareta corta-linha. Quantos acidentes acontecem agora no mês de julho que eles soltam papagaio? Meu Deus. É muita coisa. Agora, uma vareta corta-linha custa R$ 5,00. E se você pegar, 50% dos motociclistas não fazem uso. Então, nós estamos muito longe do pessoal ter uma conscientização de começar a fazer uso de uma proteção para todo mundo de um modo geral. Ricardo, o que nós falamos, né? Os caminhões são o meio de transporte desse país, principal, da greve, etc. Mas a má conservação também causa custos importantes para o motorista ou para a transportadora, o que também é colocado no custo do transporte e ninguém vê, né? Ô, Júnior, você pega uma estrada mal conservada, o custo de transporte fica maior em virtude da manutenção dos veículos, do tempo da viagem, porque a velocidade média cai absurdamente, e também, em virtude da má conservação, você começa a perder o que o Dorival disse, 10% da produção, que os grãos começam a cair, a carreta começa a entortar, esse negócio todo. Então, eu acho o seguinte, tão importante quanto arrecadar os impostos, seriam que esse dinheiro fosse bem gasto. Manutenção de estrada, em saúde e tudo mais. Mas eu vou focar em estrada, onde o pedágio é muito caro. Também. As estradas boas são pedagiadas e são muito caras. As que ficam por conta do governo é o que a gente conhece. O governo do estado anunciou recentemente que os preços dos pedágios iam cair, né? Mas até agora eu não vi nada. Muito pelo contrário, houve um novo anúncio de aumento de preço, né? Bom, se cair é sinal de que antigamente estava muito caro. Por algum motivo. Por algum motivo. Então, significa que ainda dá para baixar mais. Ô, Dorival, você não vê estrada perto de usina com buraco, porque o próprio usineiro conserva, porque ele sabe quanto custa o caminhão dele para transportar tudo aquilo. Não tem dúvida. O Ricardo está falando e muito bem. O caminhão, o automóvel, nós temos automóvel, né? Andamos nas estradas aí. Se você não tomar cuidado, é amortecedor, é pneu que estoura. Eu estourei 2 pneus do meu carro na Avenida Tomás Alberto Eitler. Eu saí da fábrica, fui para casa, tinha um carro na minha frente e ele passou e eu estava atrás dele, eu não consegui desviar do buraco. Passei do buraco com o pneu da frente, com o pneu de trás do meu lado, estourou os 2 pneus, eu tive que chamar o guincho, certo? Então, isso aí você vê o prejuízo. Sem contar que o pneu eu troquei, tudo bem. Claro. Mas e a moto? O cara cai da moto e morre. É o custo do pneu e a saúde. Você vai em qualquer hospital... Que é o que a Sandra falou, é o custo do pneu e a saúde. Você vai em qualquer hospital de Ribeirão e procura na ortopedia e fala assim, quantos leitos vocês têm aqui? Nós temos 20. Quantos estão ocupados por motociclista? 16, 15... É a maioria, é um absurdo. Mas eu também acho o motociclista um pouco irresponsável da forma como ele entra no trânsito. Eu não vou poupar o motociclista, não. Você não precisa falar nada, Sandra. Não, mas eu também, eu não poupo, não, porque, na verdade, a pressa da entrega, a pressa de chegar... E a própria cobrança dos patrões, às vezes. Sim, você eles tem que fazer acabam isso aqui. saindo fora, eles passam pela direita, pela esquerda. E eu falo sempre, quando você estiver vendo um motociclista no seu retrovisor, não saia da faixa. Fique normal. Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Porque verdade. se você sair, você vai atropelar. É verdade. O Alecrim, o Ricardo falou dos pedágios. Nós voltamos novamente ao preço e você tem também um volume grande, o Dorival tem, a Sandra tem, o Ricardo, do custo seu no transporte. Quer dizer, a sua planilha de custo de transporte deve ser um absurdo, né? Não, é caríssimo, né? Principalmente que a gente opera a maior parte com carretas, né? E a gente opera a rodovia que fica mais caro o pedágio, que nós fazemos Cubatão, Ribeirão Preto. Então, nós pegamos todos os pedágios de alto valor. Exatamente, são todos. Porque nós carregamos, ou carregamos no Porto, em Santos, ou carregamos em Cubatão. Então, nós pegamos todos os pedágios. Realmente, o pedágio encarece muito nossos fretes, tá? E principalmente quando você pega Ribeirão Preto, que toda a saída de Ribeirão Preto, você tem pedágio. Tá? E não são pedágios de baixo valor, são valores expressivos. Bom, eu estou chegando no final do programa, eu queria agradecer a presença dos 4. Para mim, foi muita honra, muito orgulho ter vocês 4 juntos aqui. Eu espero poder repetir isso mais vezes, no futuro, quando novamente a gente puder chegar num final de ano ou num começo do ano para fazer uma nova avaliação, porque vocês que compõem essa economia pesada e forte de Ribeirão Preto, o consumidor, o telespectador vai entender mais
como entendeu agora vindo de vocês, tá bom? Muito obrigado aos 4. Semana que vem a gente está de volta com mais um programa. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.